Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde. Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo inteiro neste exato momento pelo link rbatv.dol.com.br. Eu gosto de falar, nós temos telespectadores no mundo inteiro. E o nosso programa tem o apoio do Shopping da Saúde e da Neurogênesis. E eu estou com um pouquinho de pressa porque o assunto é muito longo. Os nossos convidados de hoje são dois. A doutora Vanessa Bandeira da Costa Tavares, que é mestra bióloga pela UFPA, é mestra em Biologia Ambiental e pesquisadora do Instituto Evandro Chagas. E o professor doutor Antônio Marcos Mota Miranda, que é biólogo e também é médico, é mestre em doenças tropicais e tem doutorado em saúde coletiva, é pesquisador do Ministério da Saúde lotado no Instituto Evandro Chagas, na área de saúde pública e ambiental, e também é o responsável pelo ambulatório de pesquisa clínica em saúde ambiental. Eles dois, pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, vão nos falar agora a respeito da doença da urina preta, que é o assunto na nossa região. Primeiro, super obrigado, amigos, por aceitarem o convite. Então, vamos lá. Primeiro, a minha amiga, doutora, mestra Vanessa Bandeira da Costa Tavares. Vanessa, super obrigado, querida, super obrigado. E de pesquisador para pesquisador, você é a Vanessa, eu sou o Eduardo. Tá? Apesar de eu ser um pouquinho mais velha, mas tudo bem. Vanessa, o assunto na área de saúde, na área da sociedade civil, na nossa região, é a urina preta, a síndrome ou a doença da urina preta. Está todo mundo ficando apavorado por causa disso. E eu convidei vocês do Instituto Evandro Chagas porque vocês são os pesquisadores da área. Então, a primeira pergunta é aquela, a mais comum. O que é? Primeiro, é doença ou síndrome da urina preta? O que é isso? Bom, a doença ou síndrome, as duas terminologias são corretas, ela é uma doença caracterizada pela ruptura das células musculares e que ocorre com fortes dores musculares associadas à eliminação de uma urina de cor escurecida, associada ao consumo de pescado. Esses primeiros sintomas, eles podem ocorrer de 2 até 24 horas após o consumo do pescado. Os pacientes costumam relatar uma dor muito intensa, muito forte. Alguns chegam a mencionar aparecimento de cãibras e a eliminação de uma urina escura que está associado à filtragem dessas células musculares que foram rompidas. Certo. Então, o rompimento das proteínas da musculatura é que vai causar, isso se chama rabdomiólise, que vai causar a urina escura. E me diz uma coisa, Vanessa, quem é o causador disso? É um vírus, uma bactéria, uma molécula? O que é? Pelas características, pela sintomatologia, acredito que seja uma toxina termoestável, porque é uma toxina que, mesmo após o cozimento, a fritura do pescado, essa toxina continua ativa, ela não é inativada pelo calor. Né? E essa toxina ela tem algumas origens já descritas na literatura, né? Como origem em micro-organismos planctônicos, chamados dinoflagelados, ou mesmo em corais. Ou seja, do mar, né? Seriam organismos marinhos. Esses organismos que já foram estudados e foi identificada essa toxina. Certo. Uma pergunta assim, logo no começo. Por que chama síndrome de RAF? RAF é uma pessoa, um local, o que é, hein?
É porque foi o local onde essa doença foi descrita a primeira vez, que é uma localidade localizada na costa do Mar Báltico. Né? Enfim, alguém falou, não está escrito isso na internet, eu procurei e não achei. E, Vanessa, me fala uma coisa, isso é uma doença recente ou já foi descrita há muito tempo? Olha, a síndrome de Raff foi descrita pela primeira vez em 1924, na 24, região vai fazer 100 anos, né? exatamente, na região da Suécia e da Prússia. No entanto, no Brasil, os primeiros casos identificados dataram de 2008, no estado do Amazonas. Né? De lá para cá, nós tivemos casos pontuais. Nós tivemos casos entre 2011 e 2013 também no Amazonas. Em 2017, nós já voltamos a ter casos na Bahia. E ano passado, nós tivemos casos no estado de Recife e na Bahia. E aí, em 2021, aí nós já temos casos localizados no estado do Amazonas, no estado do Pará, alguns casos no Ceará também, né, associados a esse sintoma, Mas a essa doença. aqui no Pará é a primeira vez, é? Isso, aqui no Pará é a primeira vez. Por isso essa preocupação, então. Na segunda parte do programa, eu vou conversar com um médico, ao mesmo. Peraí, que agora deu um branco. Com um médico a respeito do mesmo assunto, mas me fala uma coisa: os peixes que todo mundo está culpando, são todos ou é especificamente. Tem alguns específicos por alguma característica própria? Olha, o maior número de casos, porque todos os casos atualmente eles são casos suspeitos, né? Suspeitos por quê? Porque eles dependem da identificação da toxina, ou no material coletado nas pessoas, ou no material coletado nos peixes que elas consumiram, né? Então, essa toxina ela vem sendo analisada em um Instituto Federal em Santa Catarina, o IFSC. Então, só após a conclusão das análises lá é que nós vamos ter a confirmação ou não da presença da toxina nessas pessoas e no pescado que elas consumiram. Aí eu me perdi na tua pergunta. Não, eu queria saber se os peixes têm as mesmas sim, são todos, características. né? Sim. Sim. Bom, as principais espécies que estão relacionadas aos casos, tanto do Pará quanto do Amazonas, são o tambaqui, a pirapitinga e o pacu. Esses três peixes, eles têm características comuns, eles são da mesma família, e eles são onívoros, ou seja, são aqueles peixes que têm uma ampla variedade de possibilidades de alimentação. Então, eles podem comer desde do plâncton até outros peixes menores. E, dependendo da época do ano, né, eles podem comer bastante frutos. Né? Existe um pesquisador do Amazonas que levantou até a teoria que, de repente, eles pudessem ter se alimentado de alguma vegetação com toxina. Mas hoje o que a gente tem mesmo são muitas teorias, né? E nós ainda não temos como eu posso dizer? Nós ainda não fechamos exatamente qual é o agente causador, qual é o micro-organismo na água, ou se tem alguma outra substância na água que pode estar associada a essa produção de toxina. Quer dizer, só para o nosso espectador entender, o bacilo tetânico dá origem à toxina tetânica. Existe uma toxina nessa doença que nós ainda não sabemos quem é o produtor. É isso que eu estou falando? Isso. É exatamente isso. Perfeito. Por quê? Porque até hoje a toxina descrita em outros casos era a palitoxina, certo? Só que os micro-organismos que a literatura conhece que são produtores da palitoxina são organismos de origem marinha, que são corais e dinoflagelados. E esses dois micro-organismos, até o momento, nós não conhecemos ocorrência na nossa região. O que não quer dizer que não exista um outro micro-organismo produzindo essa toxina que nós ainda não conhecemos. Certo.
Agora me fala uma coisa, é mesmo, aqui nós não temos coral no Rio Amazonas. Exatamente. É mesmo. Então me fala uma coisa, Vanessa, você é uma das pesquisadoras do grupo do Instituto Evandro Chagas envolvido nisso aí. O que é que o Instituto Evandro Chagas está a fazer, como falam os portugueses, para resolver ou para identificar isso? Isso, nós recebemos uma solicitação de apoio da CESPA, né, para auxiliar, né, em um grupo de trabalho que vem atuando na investigação dos casos de urina preta no estado do Pará. E, a partir desse grupo, nós formamos um grupo de trabalho no Evandro Chagas, com 11 pesquisadores, várias sessões científicas, e a partir da semana que vem, uma equipe vai se deslocar para o município de Santarém, onde lá nós identificamos conseguimos mapear uma região onde um pescado foi capturado, e esse pescado foi associado com um caso de síndrome de Raf. E a partir desse caso, nós vamos realizar coletas de água, sedimento, micro-organismos aquáticos, para fazer um levantamento geral naquela área, tentando identificar, por exemplo, metais na água, no sedimento, ou micro-organismos que, porventura, possam estar produzindo essa toxina ou uma outra toxina, né? E o Evandro Chagas está atuando em parceria também com o Instituto Federal de Santa Catarina, no intuito de, caso a gente venha encontrar, por exemplo, uma floração de alguma microalga, nós vamos mandar amostras para Santa Catarina para ser feita a análise da toxina. Puxa, então é um intenso trabalho de campo, né? Exatamente. São muitos laboratórios envolvidos, muitos profissionais envolvidos. Vocês vão começar essa semana? Isso. A intenção é que a equipe se desloque no domingo para iniciar os trabalhos na segunda-feira. Puxa vida, primeiro que vai ser maravilhoso isso aí, mas fazia tempo que eu não via um grupo de pessoas envolvido numa descoberta. Isso é fantástico. Então, assim que vocês tiverem as primeiras descobertas, a gente vai continuar conversando aqui no programa. Mas, olha, está no finzinho da nossa parte. Considerações finais, Vanessa? Olha, eu gostaria de tranquilizar a população, né? O nosso estado ele tem a maior diversidade, né? A Amazônia tem a maior diversidade de peixes, né, do Brasil. Então, não há motivo para que as pessoas deixem de consumir o pescado, né? Então, nesse momento, a minha recomendação seria evitar as 3 espécies que têm maior ocorrência ou relação com os casos atualmente descritos como suspeitos. É o pacu? É o pacu, a pirapitinga e o tambaqui. E o tambaqui, certo. Exatamente. Os demais pescados, né? Nossa, a gente tem tantas possibilidades, e o peixe é um alimento que está na mesa do paraense, que faz parte da nossa dieta. Certo. Né? Então, por enquanto, seria isso. Então, a gente não vai ficar com medo, por enquanto. Agora, por enquanto. E essas informações, assim que nós tivermos, vamos torná-las semanais, talvez. Tá? E, sim. Poxa, super obrigado por essa explanação do que é o que é a toxina, né? Mais algum comentário, Vanessa? Não, acredito que seria isso no momento. Super obrigado, querida, super obrigado. Pessoal, a gente vai dar um intervalinho que vai entrar um outro pesquisador do Instituto Evandro Chagas, continuando essa conversa que nós tivemos com a Vanessa. Super obrigado, Vanessa. Obrigado mesmo. Até a próxima, tá? E logo, logo, tá? Tchau, querida. Tchau. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos neste programa hoje sobre a doença da urina preta. E agora o nosso convidado é o professor doutor Antônio Marcos Mota Miranda. Eu li o nome dele inteiro. Tá? O Marcos é médico, pesquisador, biólogo e vai continuar falando a respeito desta doença que está chamando a atenção de todo mundo. Marcos, ainda agora a Vanessa falou o conceito de um biólogo sobre a doença da urina preta. E eu te pergunto agora, como médico, como analisar o que é para um médico a doença da urina preta? E obrigado por estar aqui. Doutor Eduardo, também eu agradeço pela oportunidade de estar esclarecendo também sobre esse problema que está chamando a atenção da nossa sociedade. A chamada doença da urina preta, na verdade, é uma sintomatologia bem relativamente ampla, mas, principalmente, ela está relacionada com um quadro de agressão à musculatura esquelética, ou seja, a musculatura do corpo. Então, os pacientes apresentam diferentes estímulos nos músculos. Então, esses pacientes, na grande maioria, é unânime entre eles que eles apresentam dores de diferentes localizações. Alguns pacientes relatam dormências, outros pacientes relatam contraturas musculares em diferentes regiões do corpo. Mas, principalmente, a grande maioria converge para a musculatura do pescoço, na porção posterior. Também, parte dos pacientes que a gente tem investigado passa também para a musculatura do tórax. Alguns deles, inclusive, em função disso, têm dificuldade de respirar. Puxa. Bom, associado a isso, nós temos todo esse quadro relacionado à musculatura, e aí nós temos justamente a ocorrência de urina escura. Uma observação que a gente tem que fazer sobre este quadro. O início dele é abrupto, imediato. Ele é quase que instantâneo. Então, o que nós observamos entre os pacientes aqui no estado do Pará é que ele evolui em torno de 24 horas. Alguns pacientes relatam em 5 horas, 6 horas já apresentam os sintomas relacionados, 6 horas após a ingestão de pescado. E aí ele evolui. Então, na verdade, a contratura muscular, as dores musculares generalizadas e que cursa também a fraqueza. Eles relatam muito a fraqueza muscular. Um quadro agudo. Muito agudo e que chama atenção que é muito próximo, ou é logo após, 5 horas depois, 6 horas depois,
a ingestão de pescado. Ei, Marco, meu Deus, é um quadro muito agudo. E tu que estás envolvido direto com isso, que está vendo os casos, como está o cenário desse momento, hein? Tudo começou quando, em quanto tempo chegou a isso? Pois é, então, assim, é uma doença que cursa na forma de surto. Não existe uma grande concentração de casos. Uhum. E isso é importante falar, porque ela parece desaparecer de determinado momento na população. E parece também obedecer uma certa sazonalidade. Período de verão, período de outono, surgem determinados casos. Por exemplo, só para você ter uma ideia, nós temos relato desde 1924, fora do Brasil, uma região próxima da Rússia, ali na região de Kaliningrado, né? Onde a ocorrência foi os primeiros casos relatados. Em seguida, em 2008, surgiram alguns casos no Brasil. Em especial, agora, em 2017, nós tivemos casos, em torno de 71 casos na Bahia. Em especial, 66 casos em Salvador, na capital. Mais recentemente, agora, a partir de agosto deste ano, de 2021, Manaus surge nesse cenário com 44 casos com a mesma sintomatologia, dor generalizada no corpo, fraqueza muscular, acompanhado da urina escura e sempre associado à ingestão de pescado ou um outro crustáceo, tá? Num curto espaço de tempo. Alguns com 12 horas, outros com 18 horas, mas alguns até com 6 horas após a ingestão do alimento. Certo. E aqui no Pará? Atualmente, doutor, nós temos no Pará algo em torno de 17 casos. 17 já. 17 casos neste exato momento. Uhum. Em Belém, nós não temos nenhum caso internado, mas, por exemplo, hoje entrou 3 casos de Juruti, e os 3 estão internados na unidade de saúde lá em Juruti. Nós temos 2 casos atualmente, e eu insisto em dizer atualmente, porque esse cenário ele muda dia a dia, não é explosivo, mas ele vai mudando, vai acrescentando. Então, nós temos mais 2 casos internados em Santarém. Então, hoje nós temos 3 casos em Belém, 9 casos em Santarém, um em Trairão, outro em Almerim e 3 em Juruti. Esse é o nosso cenário. Então, dá para tratar em qualquer lugar, né? Sim, exatamente. É um diagnóstico estritamente clínico, mas nós entendemos que por exemplo, a CPK, que é uma creatina fosfoquinase, ela está 5 vezes mais aumentada. Então, a gente, em função de não ter um agente etiológico ainda bem definido, a gente se agarra em alguns elementos. Esse é um dos elementos que a gente tem verificado que se repete na maioria dos pacientes. Uma alteração 5 vezes mais dos valores de referência da CPK. Quem é médico ou da área da saúde sabe que tem relação com as substâncias que estão no interior da musculatura. Fantástico, fantástico mesmo. O Instituto Evandro Chagas não tenho, às vezes eu não tenho palavras. Toda vez que eu viajo pelo mundo, quando eu falo que eu sou da Amazônia, o pessoal da área de saúde conhece o Instituto Evandro Chagas, né? Como eu sou um dos revisores da revista, eu falo que eu faço parte, tá?
Então, parabéns. Isso é muito importante. O importante também, se o senhor permite, doutor Eduardo, a oportunidade para dizer o seguinte: nós devemos ter o cuidado, sim, da origem do pescado que nós estamos consumindo, sim. Nós ainda precisamos de algumas respostas. Se fala muito em uma toxina termoestável, que seria mais ou menos relacionado com o armazenamento, a manipulação desse pescado. Então, isso é importante a gente saber, a origem, as condições sanitárias desse pescado, e não vejo nenhuma necessidade de pânico no sentido de abandonar a proposta de se alimentar de peixe. Seria irresponsável da minha parte defender isso. Apenas o cuidado em relação às 3 espécies, né? Tambaqui, pacu, pirapitinga e alguns crustáceos. E lembrando bem que de onde a procedência, a conservação, esses cuidados sanitários que são fundamentais, né? para a gente se proteger. Com certeza. Meu amigo Marcos, eu acho que a gente deu uma chamada de atenção e conseguimos explicar. E como o nosso tempo acabou, tuas considerações finais e dedico o programa, tá? Eu quero novamente agradecer ao convite, estarei sempre à disposição para esclarecer a sociedade paraense, a sociedade brasileira, afinal de contas, e mundial, porque o seu programa é amplamente assistido no mundo todo, e deixando claro que nós estamos trabalhando junto com a Vigilância em Saúde, e todos estão trabalhando no sentido de dar uma resposta rápida para a sociedade. E, em cima disso, eu gostaria de dedicar esse programa, essa iniciativa, ao grande pesquisador brasileiro chamado Evandro Chagas, que foi um dos baluartes, um dos pioneiros da pesquisa clínica de campo, aquele pesquisador que ia para campo e que teve incontáveis descobertas significativas e descobertas, inclusive na Amazônia, no Brasil e na Amazônia. Fantástico, fantástico mesmo. Eu fico sem palavras, às vezes, quando eu ouço essa dedicação à ciência de todos esses nossos pioneiros. Pessoal, por incrível que pareça, o nosso tempo acabou. Então, uma semana iluminada para todo mundo e até domingo que vem. Marcos, super obrigado e você volta assim que nós tivermos os primeiros resultados, ok? Um abraço, pessoal. Com certeza. Até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.